E a gente pode até a Sim. gente pode até começar a dizer que aí você já está educando. Sim, sim. Com Sim, está certeza. educando desde esses pequenos detalhes, né? Né? Desde Porque a colocação não é da mão. nem tanto, porque é como o senhor disse. Não é uma proposta educacional, né? Fica sempre num formato de uma teoria, de um método, de uma meta, e às vezes eu vejo alguns jornais, algumas coisas assim, que às vezes eu acho até complicado para a gente assistir. Uma mãe, a gente se sente até impotente, porque fala de tantas pesquisas, de tantas coisas, de tantos projetos, você fala, tá, eu não sei como participar disso. E no momento desse, a gente comentava num outro programa, a gente falando sobre os filhos aqui, a gente comentava sobre essa questão do encantamento, não foi? Foi aquilo de da falar escola e junto, família. de sentar junto, nessa hora você está educando, fazendo o seu filho abrir os olhos. E, a partir dele, abrindo mais para si mesmo. Sim. Porque com a resposta da criança, que eu estou vendo também com o neto agora, o pequenino, então, assim, ele me ajuda a recuperar aspectos Sim. que o meu cotidiano Claro, também estava me levando longe. É um crescer junto, aí é que é bonito. Por isso que dizem que aí os avós ficam babando, né? Porque você redescobre em si o que parece que estava longe. Então, uma boa dica para este pai eu vou colocar uma palavra, uma gíria, é curtir um pouco esses filhos, nesse sentido de, em algumas oportunidades... Não, é que eu fiquei assim, encantada, porque eles estão falando coisas maravilhosas. E assim, e muitas vezes, hoje, com a estimulação, com as coisas de televisão e da sociedade de consumo, os pais ficam preocupados do que eles estão dando para o filho. Estão dando uma boa escola que é aquela, que sistema pedagógico que é e tal, né? E às vezes estão se esquecendo disso que eles já podem estar fazendo. Né? Então, quer dizer, o que eu vou dar... Porque eu estou imaginando aqui o pai justamente nessa situação do que eu vou fazer, do quando eu vou fazer, do como eu vou fazer, só que sozinho. E, então uma boa dica para ele é calma, respira fundo, entra no mundo um pouco dos seus filhos, saboreia, olha, se encante com eles, deixa eles se encantarem com você. Porque o drama desse homem é dividir a responsabilidade. Uma vez que tem um casal, ambos decidem, colocam as opiniões, falam, conversam entre si, tomam a decisão juntos. Neste caso, é um homem sozinho. Ele não tem alguém que o ajude concretamente. Ele tem pessoas que dão suporte, mas dentro de casa ele não tem. Então, o grau de responsabilidade sobre ele aumenta muitíssimo. E o medo de errar. Por isso que, outrora, eu dizia, não pode ter medo de errar. Né? Deve arriscar sim, sabendo que o melhor caminho é dirigir a criança no caminho do bem, dirigir os filhos no caminho do bem. Acho que o bom, o melhor e o justo são os parâmetros para as decisões tomadas. E a revelação desse pai ali, ele mostrando o que ele admira, mostrando o que ele vislumbra, o que ele percebe, o que lhe encanta. Para o filho isso é uma revelação. Muito. Repare que eu vou lhe dizer. Você está dizendo do bom, do melhor e do justo. Do bom, do que é melhor. Olha como isso aqui é ajustado. Sem querer, a gente começa a passar, é isso que eu quis dizer, e receber. Isso que a educação às vezes coloca de uma maneira mais técnica, a gente começa de uma maneira muito natural, por osmose ali, na convivência. Repare, eu ia à missa com meu pai todo domingo de manhã. Pequenininho, ele grandão. Na torre da minha igreja, lá em Murici, Alagoas, a cruz está sobre um globo. E na minha inocência de criança eu não sabia que era um globo, eu sabia que era uma bola. E eu dizia assim para meu pai, por que aquela cruz está em cima de uma bola? E meu pai parou para me explicar que não era uma bola, era um globo. E que o significado da cruz está sobre o globo, que o Cristo reina sobre a terra. Então ele teve a sensibilidade de parar, de explicar alguma coisa, para mim foi além da minha pergunta. Ele poderia ter dito, não é uma bola, é um globo. Parou. Mas não foi. E assim ele ia nos educando a partir da sensibilidade. Na hora da coleta da missa, ele ia colocar o dinheirinho na coleta, mas ele dava a mim e a minha irmã também um dinheirinho para pormos na coleta, nós sermos protagonistas. Quando alguém pedia alguma coisa, alguma esmola, alguma coisa, ele fazia a questão de nós crianças, eu e minha irmã, irmos levar
a doação para a pessoa. O que hoje alguns até podem condenar, né? E achar que é manipulação e que está obrigando as crianças, está colocando a criança numa situação deprimente. Visitávamos creches, visitávamos asilos. Então, hoje, a minha sensibilidade masculina, eu devo ao meu pai, a presença dele na minha vida. Não é que não foi apenas um homem, um macho, mas foi um homem sensível, um homem que gerou vida, um homem fértil, não é, que fez brotar em mim sentimentos nobres. E hoje eu lembro com saudade, ele hoje é falecido, né? Mas eu lembro com saudade, uma saudade boa, que me faz recordar a melhor herança que ninguém tira, né? Que é isso que ele nos ensinou. E tem certas coisas que ou se aprende nessa primeira etapa da vida, na infância, nos primeiros anos da adolescência, por osmose mesmo, como você muito bem estava dizendo, ou não se aprende, vão faltar, porque jamais escola nenhuma, nem a escola mais católica do mundo, poderá suprir aquilo que é uma tarefa que está associada intimamente à convivência de família. Eu penso a uma criança de 3 anos que o pai leva para uma igreja e, em um certo momento, ela pega no colo, ele apresenta Jesus, fala, este é Jesus, está ali na cruz porque nos ama. Mas não ficou lá, ele ressuscitou. Está vendo ali aquela luzinha? Ele está vivo, e aí nos espera, está querendo entrar em amizade conosco, com você também. 30 segundos que ele fala, aquilo nunca mais vai ser esquecido. Aquela criança crescendo poderá abandonar a igreja e tal, mas quando ele tiver lá 60 anos e enfrentar uma grave doença e tal, ainda lembrará de Jesus que estava na cruz por ele, que o pai lhe falou quando ele tinha 3 anos. E não tem nenhuma catequista do mundo que possa suprir isso ou substituir-se a isso. E então, digamos assim, é uma maravilha a paternidade e a maternidade, e no caso do pai solitário também, como dizer, abraçar essa situação, porque ali passa aquilo que é fundamental, importante para a vida e que ou passa naqueles anos, naquele momento, por aquele relacionamento, ou vai faltar na vida da criança e essa falta vai poder ter consequências graves na existência. Sem querer manipular ou programar ou estar atento e fazer propositalmente pela via da sensibilidade, eu fiquei imaginando, né, o quanto que o pai desperta o sensível do filho, né, quando passa isso, o quanto que o filho se encanta ouvindo o pai contar aquela história magnífica que ninguém tinha contado antes, né? O quanto que ele faz o filho viajar, vamos falar assim, né? Isso. Porque até independente de crença religiosa, se alguém disser que está ali alguém que fez algo para nós, que está além de nós, já está plantando, né? Se vai ser dessa igreja, se vai ser Cristo, mas já está plantando. Eu me lembro dos sinos batendo, né, na cidadezinha do interior para chamar para a missa das crianças. Eu tenho certeza que foi isso e outros detalhes que me levaram mais tarde a estar voltando para a igreja, sabe? E essa relação com o transcendente, porque aquele sino não me chamava para um horário, não era uma questão de horário, era uma questão de vamos lá que a gente vai encontrar alguma coisa. É um encontro. Né? Que é a questão chamava do encontro. Chamava para o encontro. E que e a criança capta, porque a sensibilidade, que é os sentidos, é o que está aberto nesse momento. E por isso que o senhor falou, né? Quer dizer, se não for nesse momento, uma boa instrução não vai dar, porque o momento em que está tudo aberto para entrar pelos sentidos, que é a marca central da sensibilidade, é aquele. Até eu ia falar aqui os desenhos, a indústria, de certa forma, até procurando até educar, usa bastante essa questão da imaginação, do imaginativo da criança, né? Mas como um pai e uma mãe, quando vem contar uma história, vem falar de algo que é até misterioso, né? Transcende, de fato está até escondido, está, né, subentendido, como para a criança aquilo tem um sabor especial, porque é o meu pai que está me falando. É minha mãe que está me falando. Você entra ali, o mundo para. Né? Há um encantamento extraordinário, e é verdade. Nunca mais ninguém vai poder trazer de novo isso. Porque vem desde essa autoridade que o bispo estava falando, que é dessa condição de acrescentar a vida dele, né?
a criancinha está dando este lugar de autoridade. Acrescente para mim, por favor, né? Maravilhoso. É. Você está dizendo das coisas maravilhosas, é isso. E então a autoridade do pai, a dependência do filho, não é uma humilhação para o filho ou uma prepotência para o pai. É a coisa mais saudável que possa existir, tanto para um como para outro. Eu quero convidar aqui as telespectadoras, né, a voltar no site lá para assistir o Orientes que a gente fez, eu e a Maria Tereza falando das mulheres, para complementar, viu, mulheres? Não se sintam excluídas, não. Entra nesse encantamento também, porque fantástico aqui o ponto que Dom João está trazendo e que o padre está trazendo e que pode agregar muito valor para as mulheres, né, que a gente estava comentando. Isso, porque nós estávamos falando de como é a mulher que dá o lugar de autoridade, inclusive para o pai do filho dela. Quer dizer, se esta mulher não der este lugar de autoridade, ela está dificultando. E como é o homem independente também... da minha relação com o meu companheiro, com o meu marido, ele é o pai do meu filho, eu tenho que dar esse lugar, para que o meu filho tenha essa oportunidade. Aquela senhora, ela citava uma senhora que dizia, o meu esposo me fez mãe, isso já basta. Então ela tomou posse da autoridade, do papel de mãe, e isso já era... A partir dele. A partir então eu dou a ele esse lugar. É o que não justifica aquelas situações onde algumas mulheres saíram machucadas do relacionamento e ao apresentar o esposo para o filho, o apresenta de forma negativa. A relação de desafeto é entre ela e o companheiro, mas ela não deve esquecer que aquele homem é pai do filho. É o pai, exatamente. E a experiência do filho deve ser individualizada, não a partir dela, mas a partir dos dois. A gente continua já no próximo bloco. Esse é o Orientes, a gente vai para o intervalo, voltamos já.